Em menos de 10 segundos, uma cidade inteira virou poeira. Não por um terremoto, não por um incêndio comum, mas por algo que a humanidade nunca tinha visto antes. Em agosto de 1945, duas cidades japonesas entraram para a história, não como campos de batalha, mas como símbolos do limite que o ser humano é capaz de ultrapassar. Hiroshima, Nagasaki. Talvez você já tenha ouvido esses nomes antes, mas o que quase ninguém te conta é o que aconteceu com quem sobreviveu. Porque morrer foi rápido. Viver depois disso foi outra história. E até hoje, 80 anos depois, o mundo ainda sente as consequências daquele momento. Fica até o final. Porque o que você vai ouvir agora não é só sobre guerra, é sobre escolhas, trauma e o preço psicológico da destruição. Se esse tipo de conteúdo te faz refletir, já deixa o like agora para esse vídeo chegar em mais pessoas. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial já estava no fim. A Alemanha havia se rendido, mas o Japão ainda resistia. Para quem tomava decisões longe dali, era estratégia. Para quem estava na cidade, era o fim da vida como conheciam. Então veio a decisão que mudaria tudo. Usar uma arma nunca antes testada em uma cidade real. Uma arma capaz de destruir tudo em segundos. Não apenas prédios, mas pessoas, memórias, famílias inteiras. O objetivo era forçar uma rendição rápida, mas ninguém tinha real noção do que essa decisão significaria para a história da humanidade, e principalmente, para quem estivesse no chão naquele dia. No dia 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, o bombardeiro B-29 chamado Enola Gay lançou a bomba de urânio conhecida como Little Boy sobre Hiroshima. Em um clarão mais forte do sol, a temperatura chegou a milhares de graus. Pessoas caminhavam para o trabalho, crianças iam para a escola, e em segundos, tudo simplesmente deixou de existir. Sombras ficaram gravadas nas paredes. Até o final daquele ano, cerca de 140 mil pessoas estavam mortas. Mas o mais assustador é que muitas que pareciam ilesas começaram a adoecer dias depois. Cabelo caindo, sangramentos, febre constante. Eles não sabiam ainda, mas estavam morrendo lentamente por causa da radiação. Se isso já te chocou, fica comigo, porque 3 dias depois, veio algo ainda mais devastador. Em 9 de agosto de 1945, outra bomba foi lançada, dessa vez, de plutônio. O nome era Fat Man, o alvo, Nagasaki. A explosão matou cerca de 74 mil pessoas, entre o impacto e os meses seguintes. Mas aqui acontece algo que quase não se fala. Algumas pessoas sobreviveram às duas bombas. Sim, existiram pessoas que estavam em Hiroshima, e dias depois, também estavam em Nagasaki. Imagine sobreviver ao inferno, 2 vezes. Isso não é só físico, isso quebra qualquer estrutura emocional de um ser humano. Havia pessoas que acordaram naquele dia com planos simples: trabalhar, estudar, voltar para casa. Em minutos, perderam tudo: família, cidade, identidade. Não era mais sobre vencer uma guerra, era sobre sobreviver ao dia seguinte. 6 dias depois de Nagasaki, em 15 de agosto de 1945, o Japão anunciou oficialmente sua rendição. A Segunda Guerra Mundial chegava ao fim em 2 de setembro. Para o mundo, era o fim do conflito. Para os sobreviventes, era apenas o começo de outra batalha. Uma batalha silenciosa, invisível, que duraria décadas. Sem tiros, sem explosões, apenas hospitais, preconceito e dor psicológica. Essas pessoas passaram a ser chamadas de bakusha, os sobreviventes da bomba. E muitos deles não foram tratados como heróis, mas como pessoas contaminadas. Você já tinha ouvido falar nos bakusha antes desse vídeo? Além das cicatrizes no corpo, havia algo ainda mais profundo: o trauma psicológico, pesadelos constantes, culpa por ter sobrevivido, depressão, ansiedade, isolamento social. Muitos perderam toda a família em segundos, e cresceram sem pais, sem irmãos, sem referências. Mas havia outro problema: muitos japoneses evitavam se relacionar com Ibakusha, com medo de doenças genéticas ou contaminação. Eles sobreviveram, mas foram excluídos. É como se a bomba continuasse destruindo suas vidas, mesmo depois de anos. Mas o pior ainda não tinha aparecido, porque os efeitos da bomba não acabaram em semanas. Eles continuaram por décadas. Com o passar dos anos, começaram a surgir os efeitos da radiação: leucemia, câncer de tireoide, câncer de pulmão e vários outros. Muitos adoeceram décadas depois da explosão, como se o passado nunca tivesse acabado. O corpo lembrava, mesmo quando a cidade já tinha sido reconstruída. Para muitos Ibakusha, cada dor nova vinha com uma pergunta: isso é por causa da bomba? E o mais cruel, não existia como fugir disso. Não foi uma escolha, foi estar no lugar errado, no dia errado, na história errada. Hoje, Hiroshima abriga o Memorial da Paz, e Nagasaki, o Museu da Bomba Atômica. Esses lugares não existem para culpar, mas para lembrar, para mostrar ao mundo o que acontece quando a tecnologia avança mais rápido que a consciência humana. Milhões de pessoas visitam esses memoriais todos os anos, não para ver armas, mas para ver objetos derretidos, roupas queimadas, relógios parados na hora da explosão. Cada item conta uma história que não pode ser esquecida. Você acha que o mundo realmente aprendeu com isso? Deixe sua opinião nos comentários. Em 2025, esses eventos completaram 80 anos, e em 2026, muitos Ibakusha ainda estão vivos, mas em número cada vez menor. Eles continuam lutando pelo desarmamento nuclear, dizendo ao mundo: não repitam isso. Mas ao mesmo tempo, existem hoje mais armas nucleares do que em 1945, mais potentes, mais rápidas, mais destrutivas. A pergunta que fica é: aprendemos mesmo, ou só esquecemos por um tempo?
Hiroshima e Nagasaki não são apenas capítulos de um livro de história. São lembretes de que decisões humanas podem afetar gerações inteiras. Que o silêncio depois da explosão é tão assustador quanto o barulho antes dela. E que tecnologia sem empatia não é progresso, é risco. Cada sobrevivente é uma prova viva de que o corpo pode até resistir, mas a mente carrega marcas que não aparecem em exames. Talvez o maior alerta dessas tragédias não seja sobre guerra, mas sobre o quanto precisamos evoluir como sociedade. Se você chegou até aqui, significa que esse tema realmente te tocou. E esse canal existe exatamente para isso, trazer histórias reais que fazem a gente pensar, questionar e enxergar o mundo de outra forma. Nos próximos vídeos, eu vou falar sobre outros eventos reais que mudaram a mente humana para sempre. Casos que não são só tragédias, mas lições. Então se você quer fazer parte disso, se inscreve agora, ativa o sino e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Porque enquanto a gente lembrar, existe uma chance de não repetir.